Olá, queridos e queridas. Vamos dar início ao nosso estudo da análise combinatória. É uma área aí bem importante e extensa da matemática. Ela tem alguns objetivos bem específicos que a gente vai comentar daqui a pouco, tá? A gente vai falar nesse primeiro vídeo basicamente do fatorial e do princípio fundamental, que são as duas ferramentas básicas que eu preciso manipular para resolver a maioria dos problemas que vai ter. O fatorial a gente não vai usar muito no começo, mas ele é uma ferramenta matemática que vai simplificar muito o nosso estudo posterior, tá? Mas vamos lá, começar fazendo uma pequena introdução. Para que serve a análise combinatória, né? O que é análise combinatória? Então, a análise combinatória, ela basicamente se preocupa em resolver problemas desse tipo aqui. Qual o número máximo de carros que podemos emplacar com o atual sistema de placas? Em outras palavras, eu não quero saber quais são as placas que existem. Eu só quero saber quantas placas é possível criar com o sistema de placas. Outra pergunta. Quantas apostas diferentes podemos fazer num certo jogo de loteria? De novo, percebam que eu não quero saber quais são as apostas, quais são os números que eu vou escolher. Eu quero saber quantas apostas no total existem. Tá? Então, problemas desse tipo, em que não me interessa calcular quais são os elementos, mas me interessa saber a quantidade de elementos, são problemas que interessam a álgebra linear, a análise combinatória, tá? Então, a análise combinatória, ela vai criar ferramentas para a gente enumerar conjuntos, calcular a quantidade de elementos que os conjuntos têm. Como eu falei, tem uma ferramenta matemática importante que vai aparecer mas lá na frente o uso, mas a gente vai introduzir agora, que nós chamamos de fatorial. O fatorial ele vai ser definido da seguinte maneira. Então, o fatorial de um número n é o produto de todos os números naturais consecutivos do n até o 1. Então, eu vou multiplicar do número que eu quero fatorial até o número 1. E eu vou pegar emprestado de novo da língua lá das humanas, mais um símbolo para trazer para cá. A gente já trouxe letras para cá. Agora vamos trazer a exclamação. Então, esse ponto de exclamação ele vai indicar o fatorial de um número. Então, n fatorial significa multiplicar do n até o 1. Tem duas exceções, porque não dá para multiplicar de maneira decrescente, por exemplo, do 0 até 1. Então, do 0 até 1, do 0 fatorial no caso, eu vou definir como sendo 1. Tá? O motivo dessa definição a gente vai ver lá na frente quando chegar em combinação. Por enquanto a gente vai aceitar, mas tem um motivo lá na frente. Então, o 0 fatorial a gente define como sendo 1. Não dá para calcular. A mesma coisa 1. 1 fatorial é 1. A partir do 1 a gente consegue multiplicar. Então, por exemplo, o 2 fatorial é multiplicado 2 até 1. 2 vezes 1, 2. O 5 fatorial é multiplicado o 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1. Multiplicando 120, tá? Então, fatorial é isso. Você multiplica do n, do número que você quer, todos os números naturais decrescentes até o 1. Vamos praticar um pouquinho situações em que vai aparecer na frente simplificação com fatorial. Esse tipo de situação aqui, dessas expressões, elas vão ser comuns no nosso estudo. Olha só, eu quero pegar o 20 fatorial e dividir pelo 18 fatorial. Então, a ideia não é você multiplicar os dois números e dividir, porque você vai ficar louco de fazer conta. Mas vamos escrever. Nesse primeiro momento, vamos escrever a multiplicação para a gente só entender a simplificação. Se eu escrever o de cima, o numerador, 20 fatorial é 20 vezes 19, 18, até chegar no 1. O 18 vai ser 18, 17, 16, até chegar no 1. Então, a gente vai ter essa multiplicação aqui. Agora, percebam o seguinte. Do 18 até o 1, aparece igualzinho aqui em cima, tá vendo?
E era de se esperar, porque o 20 fatorial vai ter que multiplicar do 1 até o 20. Então vai ter do 1 até o 18. Então do 1 até o 18 eu consigo cancelar tudo. Ó, 18 com 18, 17 com 17, 16 com 16. Vai sobrar só o 20 com o 19. Que vai dar 380. Então, qual é a dica quando você estiver simplificando o fatorial? Se aqui tem o 18 fatorial, eu consigo cancelar do 1 até o 18. Se eu cancelar do 1 até o 18 aqui em cima, só vai sobrar o 19 e o 20. Vamos pegar outro exemplo. 301 fatorial e o 300 fatorial. De novo, aqui eu tenho multiplicação do 1 até o 300. Aqui eu tenho multiplicação do 1 até o 301. Então, até o 300 eu consigo cancelar. Vai sobrar só o 301. Então, 301 fatorial dividido por 300 fatorial dá 301. Outro exemplo. N mais 3 fatorial dividido por N mais 1 fatorial. O que seria o N mais 3 fatorial? É pegar o N mais 3, multiplicar pelo próximo, que vai ser N mais 2, porque eu vou tirar 1. A multiplicação é sempre tirando 1. Então, N mais 3, se eu tirar 1, fica N mais 2. Se eu tirar 1, fica N mais 1. Se eu tirar 1, fica N menos 1 e vai até o 1. Então, essa multiplicação aqui, ela continua até chegar no número 1. Mesma coisa embaixo. N mais 1 fatorial vai ser o N mais 1 vezes o N, porque você tem que diminuir 1. Depois o N menos 1 e vai continuar diminuindo até chegar no 1. Ó, percebam que até o N mais 1 está igualzinho aqui em cima e embaixo. Dá para cancelar essa parte inteira aqui com o denominador. Vai sobrar só o N mais 3 e o N mais 2. Ou seja, N ao quadrado mais 5N mais 6. Tudo bem? Bom, na nossa aula lá na nossa aula eu vou indicar lá no Classe 1 para vocês quais são os exercícios, tá? Continuando. Vamos falar agora do princípio fundamental da contagem. O princípio mais importante que a gente tem aí na combinatória, tá? Esse princípio ele fala o seguinte. Se eu tenho um evento, quando eu falo evento, ele pode ser montar uma placa de um carro, montar um número, preencher o bilhete de uma loteria, escolher alunos de uma classe, escolher, por exemplo, 5 alunos de uma classe, formar um grupo de pessoas. Isso é um evento. Se o evento tiver duas etapas que são independentes e sucessivas, ou seja, elas acontecem na sequência e uma decisão não influencia na outra. Se eu tiver M escolhas para a primeira etapa e N para a segunda etapa, então o total de possibilidades é só multiplicar. Você multiplica as escolhas que você tem da primeira etapa vezes as escolhas da segunda etapa. Como aparece aqui uma multiplicação, esse princípio também é conhecido como princípio multiplicativo, tá? Então ele pode ter dois nomes, princípio multiplicativo ou fundamental da contagem. E o legal é que esse princípio ele vale para qualquer número de etapas. Então, se eu tiver 4 etapas, eu vou multiplicar as 4 escolhas que eu tenho que fazer. Tá? Vamos pegar um exemplo para a gente entender essa ideia aqui. Olha só. Vou começar com um exemplo bem fácil, parecido com o que a gente fazia lá no ensino fundamental. Em um restaurante, há 2 tipos de salada. 3 tipos de prato quente, 3 tipos de sobremesa. Uma refeição ela é composta obrigatoriamente por uma salada, um prato e uma sobremesa. Quantas refeições diferentes podem ser servidas? Então vamos lá. O meu evento aqui é montar uma refeição. Para você montar uma refeição, você tem que escolher a salada, o prato e a sobremesa. Então, para você montar, você vai ter que escolher a salada, depois o prato e depois a sobremesa, certo?
de novo, aqui nesse caso, como ele não colocou nenhuma condição que desobrigue aí a gente não misturar alguma salada com algum prato, a gente, teoricamente, possa escolher qualquer salada com qualquer prato. Então, da maneira que está escrito no enunciado aqui, a gente não tem nenhuma dependência de prato com salada com sobremesa. Então, eu posso montar como eu quiser. Então, eu tenho para salada 2 escolhas, para o prato quente 2 escolhas, desculpa, 3 escolhas, e para sobremesa 3. Eu digitei aqui errado, pessoal, aqui está errado, tá? São 3 sobremesas, mas o nosso cálculo lá está certo. Na próxima passagem está certo. Então, o total de refeições que eu tenho é só multiplicar as minhas escolhas. Eu tenho 3 escolhas na sequência e as escolhas uma não interfere na outra. Então é só você multiplicar as escolhas. As 2 saladas, os 3 pratos e as 3 sobremesas, que vai dar um total de 18 refeições diferentes. Tudo bem? Então, importante combinatória você entender qual é o evento que você quer e como é que você toma as escolhas para montar esse evento. Vamos lá, mais 2 exemplos de princípio fundamental. Exemplo 2. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Se eu quero o número de 3 algarismos, eu vou querer a unidade, a dezena e a centena. Então, nosso número vai ter unidade, dezena e centena. A ideia é você pensar quantas escolhas você tem. Então, quantos números diferentes eu posso escolher para colocar aqui? Eu posso colocar aqui na centena qualquer um desses números. Então, eu tenho 6 escolhas. Para a dezena, também posso escolher qualquer um deles para formar aqui a dezena. Então, tenho 6 escolhas. E para a unidade, também tenho 6 escolhas. Eu posso, por exemplo, formar o número aqui 225. 3 números, 2, 2 e 5, tá? Então, quando eu trabalho com esse cálculo aqui, eu estou colocando quantas escolhas eu tenho. Eu tenho quantas escolhas? Se eu tenho 6 algarismos, eu tenho 6 escolhas. Como as escolhas são independentes, uma não influencia na outra, os números que eu vou escolher aqui, eles não dependem da escolha que eu fiz aqui. Então, é só multiplicar. 6 vezes 6 vezes 6, 6 ao cubo, 216. Último exemplo. Exemplo 2. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Olha, o enunciado é quase parecido com o outro. Tem uma palavrinha aqui que faz toda a diferença. Quando eu falo distinto, significa que os números têm que ser diferentes. Tudo bem? Eu não posso pegar o mesmo algarismo de novo. Então, aqui não vale escrever o número 112, por exemplo, ou 244, porque tem algarismos que são iguais. Então, distintos são todos algarismos diferentes. Então, nesse caso aqui, eu continuo tendo centena, dezena e unidade, porque eu quero 3 algarismos. Tudo bem? Aqui para centena, para o primeiro que eu vou escolher, não tem problema. Eu posso escolher qualquer um desses aqui. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu tenho, então, 6 escolhas. Quando eu chegar aqui na dezena, tem um problema. Ele colocou uma condição aqui, ó. Tem que ser distintos. Então, o número que eu escolhi aqui, eu não posso escolher de novo. Então, se eu tinha 6 escolhas, do 1 até o 6, vamos supor que eu escolhi o 4. Para escolher a dezena, eu não posso mais escolher o 4. Vai me sobrar agora só 5 números para escolher. A mesma coisa com a unidade, eu não posso repetir algarismo. Já escolhi um número para dezena e um número para centena. Por exemplo, se eu escolhi o 4 e escolhi o 3, me sobraram agora só 4 escolhas, tá? De novo, eu vou colocar sempre quantas escolhas eu tenho para fazer. Então,
Tenho 6 escolhas, 6 possibilidades para centena. Para a dezena, como eu já escolhi um número aqui, me sobra só 5 possibilidades. E para a unidade, me sobra só 4. Uma maneira legal para ajudar você a organizar o pensamento é ir no rascunho e escrevendo um número. Então, por exemplo, imagina que você está escrevendo um número qualquer. Então, pensa nas escolhas que você tem. Para formar o primeiro aqui, você pode escolher qualquer um deles. Então, escolhe um, por exemplo. Escolhe lá o 3. Anota lá o 3. Beleza, tenho 6 escolhas, escolhi um, 3. Agora, para a dezena, tenho quantas escolhas? Se eu quero distintos, eu não posso pegar o 3 de novo. Então, só me sobraram 5 escolhas. Aí você escolhe outro, o 3 e o 1, por exemplo. Então, já escolhi o 3 e o 1. Me sobraram para o último, que é a unidade, 4 escolhas. Então, multiplicando as minhas escolhas, 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar... Nossa, arrisca isso aqui, pelo amor de Deus, tá? 6 ao cubo não. Tá certo o resultado, mas é só 120, tá? Então, nós temos 120 números diferentes que eu consigo escrever com 6 algarismos distintos, usando 3 algarismos distintos, usando do 1 até o 6. Tudo bem? Então, resolvam depois os exercícios que eu vou indicar para vocês junto do vídeo lá no Classroom. E na sexta-feira a gente faz nossa aula de dúvida, tá?